Fala rapaziada, é tempo de jogo. Vamos comentar hoje do mais uma parte da fase das eliminatórias, 16 avos. Hoje a gente vai passar por 3 jogos aqui. Tô aqui com o meu amigo Vitor. Bora lá, Vitor. Bora falar de mais um dia de mata-mata de Copa. Dessa vez 3 jogos aí que o favoritismo se demonstrou dentro de campo e acabou saindo com a vitória, né? Diferente da última rodada. A gente começa com um jogo que define o oponente do Brasil, tá? O vencedor desse jogo enfrentaria o Brasil. Spoiler, 2-1 Noruega. O jogo começou rápido até, e aparentemente os primeiros 2 gols que tiveram nessa partida, um para cada lado, só valia golaço, tá? O primeiro gol sai aos 39 minutos com Nusa, da Noruega, uma jogada pelo lado esquerdo do campo, ele corta e bate em arco, faz um golaço absurdo para a Noruega, abre o placar. A Noruega estava em cima, mas eu achava que a Costa do Marfim estava jogando mais, tá? Questão de dominar a bola, de ter controle do jogo, de chegar no campo ofensivo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eu achava que a Costa do Marfim estava melhor. Finalizou o jogo com mais finalizações mais chutes do que a Noruega, 14-9. E eu acreditava que seria um oponente até ali, né? Pelo que eu estava vendo do jogo, mais duro para o Brasil do que a Noruega, que pouco aparecia. Eu também tava com esse pensamento, né? Eu, sendo bem sincero, gostei de enfrentar a Noruega e não a Costa do Marfim. Eu acho que a Costa do Marfim, ela tem no elenco dela, ela tem jogadores que podem ferir muito mais a seleção brasileira nas suas deficiências, né? Principalmente ali no lado do campo, velocidade ali. Se a gente for imaginar, nada contra o Danilo, tá? No lateral, mas se a gente imaginar o Diomandé, o destaque da Costa do Marfim, Nicolas Pepe, Diallo, em cima desse nosso lateral, com certeza ele levaria muito mais vantagem do que, por exemplo, o Haaland contra o Gabriel Magalhães, que se enfrentam aí há 3, 4 anos já e já tem esse costume. Apesar de a gente saber que a Noruega ela tem um extra classe no time e a Costa do Marfim é um time mais equilibrado, o conjunto, eu ainda preferi enfrentar a Noruega, mas eu vou falar um pouquinho agora desse segundo tempo, que foi novamente um domínio assim, o jogo foi muito equilibrado, mas a Costa do Marfim ela teve mais chances do que a Noruega, e o Amad Diallo, jogador do Manchester United, fez um golaço, como o Harrison falou, só valia golaço, pegou ali dentro da área, invadiu, cortou para a esquerda, pelo lado direito do campo, chutou, fez um golaço, e ali parecia que o jogo ia ficar empatado, né? 1-1 ali, o jogo começou a ficar mais pegado, mais fechado, mas é o que a gente fala, né? Existem jogadores aí que só precisam de um toque na bola para decidir, e novamente Erling Haaland faz o gol da da vitória, uma bola cruzada que foi em cima dele, ele nem pareceu tentar chutar a bola, ela simplesmente bate em cima dele e entra, garantindo a vitória para a Noruega, uma vitória justa, porque foi mais efetivo que a Costa do Marfim. E é aquilo, né? Quando você tem um jogador desse calibre, como é o Haaland, se você vacila por 1 segundo, ele pode decidir o jogo. E fica também o recado para a seleção brasileira, que é justamente isso. Você tem um Haaland contra o Haaland, você não pode vacilar, porque ele está iluminado. 5 gols na Copa do Mundo, né? São 5 gols na Copa do Mundo, se eu não me engano são 60 gols por 55 partidas disputadas pela Noruega. É absurdo o que tem feito o Erling Haaland pela Noruega. Mas bora falar do próximo jogo. Aqui fechamos, adversário do Brasil definido. Vamos ver como que vai ser o jogo. Domingo, hein, rapaziada? Domingo. Quer puxar o próximo jogo? França e Suécia? França e Suécia, né? Aqui não tem muito o que a gente falar, né? A seleção da França ela é assustadora, eu diria, porque é impressionante a capacidade ofensiva que esse time tem. Tem jogadores para isso, mas eles juntos estão se dando bem. E dá pra gente falar que tudo começou lá na primeira partida contra Senegal, quando o Deschamps colocou o Olise para jogar de meio, né? O Olise estava jogando de ponta e o Dembélé de meio. Ele faz essa troca que na teoria é simples e simplesmente muda totalmente a seleção francesa.
O Olise é inacreditável, vem jogando aí o melhor futebol da carreira. E a gente viu um jogo onde a Suécia ela simplesmente veio para passear, ela veio para assistir, ela não combateu a França. A gente sabe que a Suécia foi terceira colocada, é mais fraca que a França, mas dentro de campo a gente assistiu Paraguai e Alemanha. O Paraguai ele é inferior que a Alemanha, mas ele estava combatendo e a gente não viu isso para a seleção da Suécia, que simplesmente entrou em campo para passear. E aí o primeiro tempo foi de amplo domínio da seleção da França. Se não fosse o goleiro, o Zetterström, goleiro da Suécia, seria pior. O jogo foi 3-0 para a França. E o primeiro gol sai no final do primeiro tempo, num escanteio. Um escanteio curto do Dembélé para o Olise. Ele encontra o Mbappé, que não tem muito o que a gente falar, né? O Mbappé em Copas do Mundo, ele tem 18 jogos e 18 gols. É uma loucura, sendo 10 gols desses 18 em mata-mata. Pega a bola, pedala, corta, bate, faz um golaço, dá 1-0 para a partida e aí já encaminha, porque a Suécia ela não tem poderio de reação nesse jogo. Rapaziada, eu sinceramente achava que seria um jogo mais equilibrado. E até o primeiro gol do Mbappé eu ainda acreditava nisso, né? Suécia entrou em campo, tem muito poder ofensivo, talvez ali levar aquele 1-0 pro segundo tempo não fosse o pior resultado para eles, tanto que o goleiro já tinha feito grandes defesas. Mas vamos pegar o comparativo do jogo, rapaziada. 25 chutes da França, 8 da Suécia. 7 grandes chances criadas pela França, 1 da Suécia. Pô, amasso, tá? Não só nas estatísticas, como também no jogo. Volta pro segundo tempo, aos 53, Barcola faz um belo gol para a seleção francesa. Barcola estava inspiradíssimo também nesse jogo, tá? Faz o 2-0. E aos 74 minutos, Kylian Mbappé, monstro. Não, a palavra que o Vitor usou para definir a seleção francesa também define Kylian Mbappé, assustador o que vem fazendo. Eu achava que o Messi ia finalizar essa Copa como o líder em gols de Copa do Mundo por todos os tempos, mas pelo que estamos vendo de futebol aí, eu acho que corre o risco do Kylian Mbappé ainda terminar essa Copa já como o maior artilheiro de todos os tempos. 74 minutos, Kylian Mbappé 3-0, absurdo. Ainda teve mais uma chance ou outra chance a seleção francesa, o goleiro defendeu e evitou que esse jogo fosse uma goleada, né? Tem gente que acha que 3-0 é goleada, tem gente que acha que 4. Eu acho que a partir de 4 é goleada. Então, rapaziada, o goleiro evitou essa goleada. A França, depois dos 85 minutos, tirou o pé e só administrou o jogo. Tem grandes jogadores para entrar no segundo tempo também e fazer com que o jogo se torne cada vez mais simples. Então, 3-0 França, classificada, enfrenta o Paraguai no próximo jogo, tá? Jogaço, vamos ver se o Paraguai comete o crime aí de novo contra uma grande seleção. E é isso. Difícil. Falar do próximo e último jogo, rapaziada. Jogo do México e Equador, tá? Jogo que começou atrasado, tá? Teve um atraso de 1 hora esse jogo. Tava programado para começar às 10, começou às 11 horas. Se eu não me engano, foi por problemas climáticos também. Muita chuva no México. Protocolo de chuva se mantém o mesmo, tá? Para essas partidas de Copa do Mundo, para evitar qualquer perigo para jogadores, torcedores e qualquer pessoa envolvida no evento. O jogo foi prorrogado até que se tivesse clareza nos céus, basicamente é isso. Vamos pro jogo? Aos 22 minutos, que partida, senhoras e senhores, do meu parceiro Guinones. Aos 22 minutos, abre o placar para a seleção mexicana. Equador não era favorita para esse jogo, não mostrava, como não mostrou nessa Copa até agora, e não vai mostrar mais, poderio ofensivo. O único jogo que teve bom foi o jogo contra a seleção alemã, que foi o jogo que virou. Os outros jogos perdia muitas oportunidades. Esse jogo até que não perdeu tanta oportunidade assim, porque também não conseguiu criar. A seleção mexicana dominou e dominou bem o jogo no primeiro tempo. Fez o primeiro gol com Guinones aos 22 minutos e fez um belo do gol com Gimenez aos 31 minutos, tá? Um gol de uma jogada associada ali, passe do próprio Guinones pro Gimenez e golaço. Dentro da grande área ele chuta na gaveta. Fica todo emocionado, né, por conta da história com o seu pai. E o México, a partir daí, administra. O primeiro tempo termina com 0-0, tem mais chances, cria mais oportunidades,
mas acaba não fazendo nenhum gol mais, nem no primeiro tempo, nem no resto da partida. Acho que você usou a palavra certa, né? O Equador ele não tem poderio ofensivo. A gente já costuma ver o Valência perdendo gols, e nessa partida nem perder gols ele conseguiu, porque o Equador não conseguiu criar. As finalizações sempre eram fora da área. Ali dá pra gente destacar um jogador do Equador aí, que é o ponta direita, o Emboá, que fez uma boa Copa e fez um bom jogo, único, né, que se salva, porque o restante assim foi desastre. O México, eu vou ser bem sincero, eu até palpitei 1-0 para Equador. Eu não vinha botando tanta fé nesse México, mas é uma das 5 melhores seleções da Copa, com certeza tem que estar o México, que são 4 vitórias, não sofreu gols, vem dominando seus adversários. Claro, teve um grupo bem acessível, mas fez seu trabalho, né? Dominou, ganhou bem, e agora no primeiro mata-mata também amassa o Equador. O jogo termina 2-0. O México aí dentro do Azteca, que é o estádio, ele tem 8 jogos e 8 vitórias. Vale lembrar que a próxima rodada, nas oitavas de final, o México volta a jogar no Azteca, mas é a última, né? Depois dessa partida, basicamente todas vão ser nos Estados Unidos. Então ela tem mais um mata-mata, que pode ser aí contra a República Democrática do Congo ou Inglaterra, dentro do Azteca, com toda a sua torcida chamando, vindo para cima, com toda... Ela tá muito confiante e ela tá jogando bem, e ela é um perigo, vou falar para você. Dentro do México, jogar contra essa seleção mexicana aí dentro do Azteca vai ser difícil. Pro Equador fica aí uma Copa bem abaixo, apesar da classificação heróica. Tem jogadores melhores, tem uma defesa estrelada, defesa nível Europa, que dentro de campo, com uma jogando com a outra, não consegue ter esse domínio. A gente vê o William Pacha muito mal, Hincapié, que foi até expulso pelo protocolo do Vini Júnior aí, xingou o cara com a mão na boca. Ordões muito mal, então uma Copa muito abaixo, tanto que o BKSS, né, o treinador, já pegou a malinha, já foi embora, demitido, porque poderia fazer mais, né? E bora falar da agenda de hoje, né, Raíssa? Que vamos descobrir o adversário do México. Vamos. Como o Victor falou, o adversário do México sai desse primeiro jogo que começa agora 1h, um pouquinho mais cedo, rapaziada. Inglaterra e Congo, tá? Aqui não tô pelo milagre, tô pelo favoritismo, tá? 3-0 Inglaterra, mesmo sem Cole Palmer. Eu acho que é 1-0 Inglaterra, né? Ela não sabe fazer gol sem o Cole Palmer. Ela tem o Kane, então ela vai fazer um gol e vai ganhar esse jogo aí 1-0. Às 17 horas a gente tem Bélgica e Senegal. Aqui Bélgica dá adeus à Copa do Mundo, rapaziada. 2-0 Senegal. Eu acho que vai ser 1-1 e Senegal passa nos pênaltis. Mas eu acho que o Senegal vai surpreender nessa partida aí. E para fechar a rodada, às 21 horas, a gente tem uma das sensações dessa Copa do Mundo, hein? Estados Unidos e Bósnia. Às 21 horas. Eu acho que os Estados Unidos leva mais uma, rapaziada. Aqui eu vou colocar 2-0 Estados Unidos e vai classificar. Também meu palpite 2-0 Estados Unidos. É mais time. Eu não acredito que a Bósnia consiga chegar tão longe assim nessa Copa do Mundo. Já foi até longe demais, né? Então é isso, rapaziada. Amanhã a gente traz o resultado desses jogos e as definições deles para a próxima fase de grupos aí. Tamo Próxima junto. fase de grupos não, para a próxima fase eliminatória, que é as oitavas. Rapaziada, muito obrigado por vocês acompanharem aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta. Faz todo aquele esqueminha. Um abraço.